Nós vamos continuar falando de nosso filósofo, né, o nosso teórico Hart, nós estávamos falando na última aula. Agradeço o convite para poder participar do projeto de vocês aí de João Molevade. Me lembre, por favor, tá? No dia 10, já está agendado aqui, ok? Nós paramos na aula passada, a gente começou a discutir o Hart, né? Nós viemos falando da ideia dele, e o último ponto nosso era a questão da teoria hartiana, né? Sobre a noção de existência, validez e eficácia. Né? Existência, nós mencionamos, né? Ele tem que existir, ele tem que ter sido escrito, ele tem que ter sido criado, né? Tem que ser algo tangível, algo palpável, né? A existência, então, é algo que vai acontecer. Nem toda lei existente é uma lei válida. Nem toda lei existente é uma lei válida. Nem toda lei existente é uma lei eficaz. Mas para que ela possa vir a ter uma validade ou uma eficácia, ela tem que existir. Né? O Júlio colocou aí para nós, antes da aula começar, nós estávamos escutando engenheiros, e nós temos, né, dentro da Constituição, e aí eu gosto de citar, parafraseando Raul Seixas, né, faça o que tu queres, pois isso é tudo da lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Quando nós pegamos esse preceito aí da necessidade da existência da lei, nós falamos que ela tem que, né, que a obrigação, que a imputação, ela tem que existir, né? Então tem que existir um dispositivo normativo para determinar a realização de uma conduta ou coibir a realização de uma determinada conduta. Então, assim, nós sabemos disso. Como é que funciona isso? Quando você fala de um ente público, né, um agente público, um prefeito, um vereador, um deputado, um governador, um presidente, um ministro do STF, né, ele tem ali a sua limitação, ele só pode fazer aquilo que a lei determinar. Ele não pode contrariar a lei, então ele faz somente o que a lei determina que ele tem que fazer. Do outro lado, nós temos nós, cidadãos comuns, né, sem cargo eletivo, sem cargos públicos, onde nós temos a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Se a lei não nos proíbe, nós podemos fazer, ao contrário do agente público, que só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, para ter essa delimitação, ela tem que existir. Então, para existir, ela tem que estar no nosso universo, ela tem que ter sido criada. Né? E a partir do momento da sua criação, nós vamos verificar o que? A sua validez. Ela é válida, a norma é válida quando ela cumpre uma série de requisitos. Né? Qual o principal requisito para nós? O devido processo legislativo. Né? Então, você vai ter que, para criar uma lei, ela tem que passar pelo processo legislativo, o processo legiferante, e dentro desse processo legiferante, nós vamos estar criando, né, aquela lei. Então, para poder passar esse processo legiferante, eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar a competência. Qual ente é competente para o quê? Para isso, eu tenho que pegar a Constituição. Na Constituição está lá no artigo, se eu não me engano, 23 até o 31, falando de competência, 22, 23, até o 31, falando de competência material, competência legislativa, quem é competente, quem é da relação à União, relação aos Estados-membros e relação aos municípios. Né? Por exemplo, nunca que um vereador ele vai conseguir criar uma lei penal, porque isso é de competência o quê? De competência da União. Né? Então, se eu criar aqui na cidade de Patinga, ou aí em João Molevade, ou Juiz de Fora, um vereador chegar e criar uma lei, né, para estabelecer um crime, uma pena, né, uma pena restritiva de direito, né, cerceamento da liberdade e tudo mais, ele vai estar criando uma norma o quê? Ele vai estar criando uma norma inconstitucional. Essa norma ela vai existir, porque vai que a Câmara não sabe disso, né? As pessoas escolhem, às vezes, representantes que não têm o conhecimento necessário para estar ocupando as devidas funções. Então, vamos supor que toda a Câmara lá não tem esse conhecimento, passa batido, eles votam, eles aprovam, boa noite, Anara, eles aprovam lá, então essa lei vai existir. Só que ela vai esbarrar aonde? Ela vai esbarrar na validade. Né? É uma lei que não é válida, porque ela tem um obstáculo, que é a matéria constitucional, né? A competência constitucional estabelecida ao ente municipal. Da mesma forma, se fosse um deputado aqui, se o deputado criasse no estado de Minas Gerais um crime, não tem essa possibilidade. Nos Estados Unidos da América do Norte, é possível cada estado ter
uma lei penal, uma lei civil, uma lei... Porque lá não é um país, lá é um conglomerado de estados, né, que estabelecem ali pelo seu coeficiente do seu regimento eleitoral a designação de um presidente para coordenar uma unidade, né? Tanto é que até as eleições lá não é por majoritária, é por delegado. Se vocês não têm conhecimento, é legal dar uma lida, né? Os Estados Unidos têm processo eleitoral, Donald Trump e o John Biden lá, algo extremamente interessante, isso repercute diretamente nas nossas vidas, embora os Estados Unidos estejam longe, né, repercute diretamente nas nossas vidas, porque são parceiros comerciais, alteração de volume de capital, de investimento e tudo mais, isso acaba repercutindo aqui no Brasil, né? Então, é interessante a gente dar uma olhada. E esse ponto é interessante também por que a gente verifica que não é uma unidade, não é um país. O sistema eleitoral é por delegados, cada estado ele vai ter uma coisa diferente. Lá funciona, aqui não. Então, aqui no Brasil, só pode falar, por exemplo, da matéria O Fim das Nações, Brasil Paralelo, legal. Uns documentários alternativos interessantes. E aqui a gente pega a questão da competência e a gente fala, da mesma forma, não pode vir a União criar uma legislação sobre ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ou simplesmente ISS, como alguns falam. Porque isso é de competência do município. Não pode vir a União e falar sobre IPVA, porque isso é competência do Estado. Se houver uma edição de uma norma, essa norma ela vai ser existente, mas ela não será válida, ok? Então, preceito de validade para consolidar em relação ao que nós estávamos falando na última aula. Então, a validade é só quando você tem a capacidade, você tem a competência para legislar, né, e se cumprir o devido processo legal, obviamente. Qual que é o devido processo legal? Aí a gente vai pegar, por exemplo, a lei ela tem que ser votada pela maioria absoluta, ela é pela maioria simples, ela tem que ser votada em 2 turnos, ela tem que ser votada, né, porque aí você tem que ver se é emenda constitucional, se é lei ordinária, se é lei complementar, né, a medida provisória, ela impera até o momento que, né, do trânsito, do prazo da sua vigência, se ela não for votada, ela decai, ela perde eficácia, então naquele momento, ela estava tendo validade, depois ela existe, né, e deixa de ter o quê? A validade, e por consequência, ela vai deixar também a sua existência, porque ela saiu. E, por fim, nós temos a eficácia. A eficácia é quando a norma ela é cumprida, ela atinge o seu objetivo. É interessante discutir a questão da eficácia. Essa semana, nós tivemos aí como diria alguns, nós tivemos um percalço, né, político, não sei, né, até onde que eu consegui acompanhar, porque eu não estou acompanhando as coisas, mas deu para poder pegar algumas informações nas madrugadas aí, antes de deitar, que as pessoas, me parece que havia uma proposta, um projeto para tentar repassar a iniciativa privada, por meio de uma parceria público-privada, a construção e a gestão de unidades básicas de saúde que hoje são geridas pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. Bom, primeira coisa, para poder fazer isso, a gente tinha que ter mudado a Constituição, né? Depois que fazer uma emenda na Constituição, para tirar lá do artigo, salvo engano, deixa eu lembrar aqui, esqueci, 196, se eu não me engano, artigo 196, que vai falar que a saúde, ela tem que ser entregue, e aí no 196, se eu não me engano, parágrafo 1º, segundo, alguma coisa assim, ela fala lá que é pelo Sistema Único de Saúde, que é o órgão de gestão. Então, para poder fazer essa concessão que o pessoal estava falando aí, discussão, teria que ter essa emenda constitucional, né, essa alteração da Constituição aí. Por quê? Porque ela poderia existir, ela poderia até ter sua eficácia, mas ela não teria validade, porque contraria o texto normativo. Então, para ter a sua eficácia, ela tem que ser cumprida, né? Algumas normas, elas são interessantes, elas vão ser cumpridas. Por exemplo, Lei Maria da Penha, ela é eficaz. Vocês recebi o convite aí para poder falar sobre minorias. Nós tivemos aí a questão da Lei da Maria da Penha, atinge uma minoria, né? Não uma minoria no sentido literal da palavra, mas uma classe, né, de gênero, que é o gênero feminino,
que acaba sendo violentada, né, normalmente por seus parceiros aí. Então, é uma minoria, nem toda mulher é violentada, mas a minoria que é violentada, ela já merece a proteção. Ela é válida, mas para que ela tenha essa aplicação, a mulher, ela precisa fazer o quê? Ela precisa denunciar, né? Se a mulher ficar em silêncio, se a mulher não for procurar a delegacia, se ela não ligar para a polícia, ninguém vai saber que ela está sofrendo, sendo vítima, né, de violência doméstica. Então é interessante, você pega aí a legislação que fala sobre a vacinação. Hoje a vacinação no Brasil ela é muito, muito tranquila, com exceção da vacina da Covid-19, que eu particularmente sou extremamente contra. Né? Então, assim, pelo menos nesse momento, eu já falei, eu salvo engano, eu falei com vocês isso na aula passada. Então, assim, você tem algumas situações que a gente tem que verificar essa validade, né? Essa eficácia perante essa validade. Por exemplo, a lei seca, né? A lei seca que foi instituída, né? Você não pode dirigir. Você tinha no Código de Trânsito Nacional, Código CTB, né, no Código de Trânsito Brasileiro, você tinha lá o crime de direção alcoolizada, caso, se eu não me engano, era 0, não sei o quê, 56 mililitros de álcool por litro de sangue, alguma coisa assim. Hoje nós temos a lei seca, você parou numa blitz, fez o bafômetro, se tiver um pouquinho de álcool, né, já vai ser multado ali, já vai ser autuado. Será que essa norma, ela realmente é eficaz? Ela existe, ela é válida, e será que ela realmente é eficaz? Será que basta você ter a lei? O Estado ele tem que garantir o quê? Ele tem que garantir os insumos, ele tem que entregar para as autoridades policiais, no caso a Polícia Militar, principalmente a Polícia Militar do Trânsito, os equipamentos essenciais para a realização do teste do bafômetro. Né? Isso significa que tem que trocar todos os biquinhos. Eu não vou soprar, ainda mais nesse período de Covid, imagina, a Laísa vai soprar o biquinho que foi utilizado pela Janine, que foi utilizado pelo Igor, que foi utilizado pelo Júlio, que foi utilizado pela Inara, que foi utilizado pelo Marcos, pela Amanda, pela Angélica. Peraí, não tá. Então você não vai ter eficácia. Tanto é que eu não tenho visto, não sei pro lado aí de Juiz de Fora e pro lado de João Levade, mas eu não tenho visto blitz relativas à lei seca, até porque os bares, né, voltaram a funcionar. Então o pessoal todo está querendo beber. Né, ficaram 5 meses sem beber, então eles estão voltando a beber. Então, olha o ponto interessante aí, a questão da eficácia. Depende de outras ações do Estado. Então a gente tem que verificar esse contexto também. Tá? Então, foi aí que nós paramos nossa aula na semana passada. Voltaremos agora a projetar o nosso slidezinho para a gente poder estar acompanhando. Todo mundo está vendo, né? Ok. Lá no escritório eu tinha 2 telas, então ficava mais fácil, que eu controlava quem entrava e tudo mais. Então aqui eu vou controlando vocês, vou conversando. Pronto, ninguém escreveu, só que foi o Bruno que deu a risadinha aqui, o Leandro Bruno. Vamos lá. Então, o Hart, ele presta uma particular atenção à aceitação que manifestam aqueles sujeitos que ajustam suas condutas às normas e também aos que proclamam e aplicam o direito existente em uma determinada comunidade. Então, vamos lá. O Hart, o que ele tá trazendo para nós? Esse sujeitinho aí, ele tá tentando traçar um paralelo, né, ao que a gente pode tentar chamar da figura intrínseca, interna ou externa, né, da essência normativa. Vocês estão tendo direito penal? Ainda não, né? Vocês vão ter direito penal, acho que semestre que vem, não é isso mesmo? Vocês estão no segundo? Ok. Quando vocês forem estudar direito penal, o professor que for dar aula de direito penal para vocês, vai falar que a norma penal é a última ratio, ou seja, é a última instância. Ela só é evocada no momento que todas as outras áreas do direito não conseguem suprimir ou suprir
os anseios e as necessidades, né, as carências da sociedade. Somente quando você não consegue entregar para a sociedade, por meio da utilização das outras normas, aquilo que deveria, você busca a última racha, que seria o direito penal, que é a questão do cerceamento da liberdade, por exemplo. Quando alguém comete uma conduta delitiva, você vai verificar que conduta delitiva é essa. Né? Vai chegar num determinado momento que você vai perceber que aquela conduta delitiva ela não é aceitável e você não tem condições de mitigar o dano praticado se não for cerceando a liberdade, se não for cerceando direitos. E quando a gente fala do direito penal, a gente tem aspectos, nós temos compreensões de caráter interno e caráter externo. Por que matar é crime? Vocês já pararam para se perguntar? Por que matar é crime? Por que matar é crime? Ninguém para poder tentar partilhar comigo, não? Por que viola o direito à liberdade do outro? Porque tira a vida do outro? Porque é previsto a vida. Seria tão bom se vocês ligassem o microfone e falassem comigo, viu? É melhor do que eu ficar lendo esse chat do que vocês estão falando. Olha, será que realmente retirar a vida do outro é o problema? Porque se eu retirar a vida do outro para preservar a minha vida, não é crime, eu vou ter um excludente de ilicitude. Eu tenho a legítima defesa. Concordam comigo? Para não viver em estado de guerra, para proteger a vida. Vocês já pararam para pensar nos reflexos de um homicídio? Sim, a legítima defesa é uma exceção, perfeito. Então você está prestando atenção aí, Raia. Show de bola. Mas não deixa de ser o quê? Não deixa de ser um excludente, é uma exceção, excludente de licitude. Então está dizendo que retirar a vida ali por aquela situação não é crime. Então, retirar a vida não é tanto problema. Dignidade da família do morto? Isso aí já está mais para vilipendiar. Eu viraria para vocês e falaria o seguinte: a barbárie, vocês já ouviram falar da lei de Talião? Vocês estão tendo aula de filosofia, né? Vocês devem ter passado, história do direito nós não temos, mas o olho por olho, dente por dente, da lei de Talião, né? A primeira lei cuneiforme, né? Criada na Mesopotâmia, a primeira lei de conhecimento da sociedade, Código de Hammurabi, show de bola. O que acontece? Quando você pega a lei de Talião, você vai compreender o reflexo da reciprocidade. Então, suponhamos que o Júlio César, ele vai lá e mate o Igor Ferreira. A família do Igor, ela vai querer uma justiça, ela vai querer uma retaliação. E não importa se essa retaliação vai ser matando o Júlio, se vai ser matando a Inara, que é prima do Júlio, se vai ser matando a Amanda, que é da família, né, pertence ao tronco, vai querer matar alguém. Toda não, tá? Vocês estão vendo muito filme aí de vingança. Mas, assim, vai querer retaliar. E a sociedade, ela viveria o quê? Ela viveria num caos permanente.
né? Porque no momento que a família do Igor fosse lá e matasse alguém da família do Júlio, a família do Júlio ia voltar aqui e matar alguém da família do Igor, e nós ficaríamos naquelas indas e vindas durante toda a nossa existência. E aí nós criamos um demônio maior chamado Leviatã, né, como diria Thomas Hobbes, que vem controlar a nossa vida. E esse demônio, que é o Estado, ele vai determinar as limitações dos nossos direitos. Então você pega o crime contra a vida, por exemplo, a razão do crime contra a vida, a sua razão externa, seria o quê? Preservar a vida do indivíduo. A razão externa é essa. Não mata porque a vida, né, o que vocês acabaram de falar, a vida humana é importante. Só que não é efetivamente essa a razão do homicídio ser proibido. O homicídio é proibido por um aspecto interno. Qual que é o aspecto interno? Promoção de equilíbrio e pacificação social. Um homicídio causa uma grande repercussão no seio direto de convivência da vítima. Ainda que essa repercussão ela seja pequena. Ela pode tomar grandes proporções, mas ela pode ser pequena. Então, se o Júlio matar o Igor, por exemplo, quem é afetado é a família do Igor, os amigos do Igor. Acabou. Não ultrapassa. Qual que é pior? Um ato de corrupção ou um homicídio? Angel, Maurício, Liza, ninguém para responder, gente, não é possível. Qual ato de corrupção? Por quê? Por que, Leandro, o ato de corrupção? E por que, Angélica, que é igual? Hein? Um ato de corrupção engloba mais pessoas? Ah, afeta mais? Sim, ok. O Marco completou ali, né? A caneta mata mais do que uma bala, ok? E por que você achou que era igual, Angélica? Então, eu acho que depende do que tipo de ato pode se igualar, ou a ser pior do que, no caso, a morte. Porque um ato, atrás dele, vem outros indiretos. Um ato de corrupção pode gerar ódio, pode gerar diversos sentimentos que pode levar a diversas mortes. Ou, dependendo do... Que não tem um ato específico, você não falou, então, para mim, dá um Sim. exemplo. Mas, dependendo do ato e da proporção que ele pode causar, ele pode se equiparar ou ser superior. Ou não. Como quando que um ato de corrupção ele seria menor? Seria menor? Posso falar de um pior, às vezes? Oi? Tipo, um ato de corrupção que seria menor? Sim. Ai, difícil. Eu lembro de um que pode ser pior, que é, no caso, essa roubalheira que existe aí. Tipo, equipamentos que vieram para salvar a vida aí no Covid-19. E o Sim. pessoal extraviaram aí, né? Extraviaram, de certa forma, para roubar. Sim. Isso gerar a morte de várias pessoas, porque às vezes se já tivesse chegado na onde que deveria ser para poder ter a finalidade daquele equipamento em si, poderia ter salvado vida. E, no Correto. entanto, não salvou porque nem chegou ao destino correto, porque tinha corrupção por trás disso. Então, é um ato político que gerou morte de várias pessoas e, no entanto, às vezes a gente nem enxerga isso, a gente foca em outras coisas. Ah, o cara foi lá e foi roubar e o outro reagiu e matou. Aí gera uma polêmica danada, sendo que outros aí indiretamente causam um dano maior e a gente nem percebe às vezes. Sim. Concordo com você. Gênero, número e grau. Você está certíssimo. E aí eu viro para você, será que roubar... Não, na verdade, não é um ato de roubar, né? É um ato de se apropriar indevidamente da coisa pública, né? O peculato.
imprimir materiais de aula, por exemplo, para quem é servidor público, utilizar a impressora, material do Estado, em benefício próprio. O que vocês acham? Eu já fiz isso, tá? Ah, tá vendo? Tá vendo? Que... A proporção do meu ato foi menor do que o exemplo que eu dei. Então. O problema todo, Angel, é que essa proporção do ato praticada pela Angélica, ela aparentemente ela é menor. Só que ela não é praticada somente pela Angélica. Ela é praticada por todo funcionalismo público. Sim. Quando você vê a conduta de forma isolada, ela pode até se assemelhar ou transparecer, ela ser menor. Mas quando você visualiza a repercussão do ato, do coletivo, às vezes ele é até maior do que a subtração de uma verba pública para a saúde, para a educação. Porque o Estado ele vai ter que retirar de algum lugar para custear a despesa daquele material que foi utilizado de forma inadequada, indevida. Se fosse só a Angélica, uma folhinha, às vezes, tudo bem. Mas o problema é que não é só a Angélica. É a Angélica, é o Júlio, Janine, é o Marco, o Igor, Laísa, Inara, Amanda, é a Ana Cecília, a Nara, é a Ashley, a Bárbara, a Blenda, a Karen, o Derek, o David, o Edio, a Eliane, o Eric, a Stefane, o Gabriel, a Helena, a Isadora, a Larissa, o Leandro, o Lucas, a Ludmila, a Luísa, o Marcelo, o Maurício, a Marilane, a Maísa, o Miguel, a Núbia, o Pedro, Rafaela, o Rafael, a Rauene, a Rayane, o Samuel, a Suelen, a Thaís, a Tatiana. Peraí, será que foi tão pequeno assim? Então, quando a gente vai repercutir, quando a gente vai observar a norma, o Hart, ele tenta fazer uma análise da manifestação do sujeito, né, das pessoas, e tentar ajustar essa conduta, essa manifestação, ao aspecto da norma e aquela condição da existência da norma dentro da sociedade, dentro da comunidade. E aí ele tem a ideia de que a gente precisa o quê? A gente precisa diferenciar o aspecto interno e o aspecto externo. E com essa diferenciação, a gente vai poder tentar melhor compreender e melhor examinar o quê? O fenômeno jurídico. E aí que vem o ponto. Qualquer ato de corrupção, do mais singular, daquele de centavo, ao ato de bilhões, é mais gravoso que um homicídio. Não é que a vida humana valha menos, não entendam mal. É que a repercussão perpetrada pelo ato, ela gera uma incidência infinitamente maior do que o homicídio. Todos os dias, milhões de pessoas são vitimadas. São vítimas de homicídio. E nós só tomamos ciência daquelas que são mediatizadas, ou aquelas que, né, a mídia exploraram por conta da repercussão, por conta da barbárie, ou para fazer manchete.
Porque fora isso, é somente a família que está preocupada. É só a família que está de luto. É só a família que está afetada. E aí o Hart, ele fala, ele traz um aspecto, né, tentando estabelecer um positivismo jurídico com metodologia. O que seria isso? Nós vamos criar, junto com Hart, uma estrutura. Vocês lembram lá da pirâmide de Kelsen? Vocês já tinham estudado? Eu vou pegar aqui rapidinho. Deixa eu riscar. Vou riscar nessa tela mesmo. Vocês lembram lá da pirâmide de Kelsen? No vértice, a norma maior, e abaixo dela, uma série de normas, chegando à condição micro da norma, que é a sentença. E todas elas devem estar diretamente submissas a essa norma maior. A norma maior que nós chamamos aqui no Brasil é a Constituição Federal da República do Brasil, também chamada de Constituição Cidadã. Sim, Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Constituição da República, eu errei, é CRFB, obrigado aí, tá? É CRFB, Constituição da República Federativa do Brasil, eu coloquei Constituição Federal. Errei aqui, tá? Corrigi aí para mim. Então, assim, o que acontece? Nós temos essa estrutura do Kelsen. É uma estrutura extremamente interessante. Só que o Hart, diferente do Kelsen, ele tem anseios. Ele tem anseios e ele é afetado por valores, por condições da qual o Kelsen ele buscou se distanciar. Hans Kelsen ele tentou criar, como vocês leram, a teoria pura do direito, retirando toda a carga que não fosse normativa do estudo do direito. Ele tirou a filosofia, ele tirou a sociologia, ele foi retirando e ficou só a norma, a legislada. A norma legislada não dá para você compreender. Você não consegue sentir. É necessário você trazer as condições, as características, é necessário você trazer os valores, os anseios da sociedade para então compreender a norma que foi legislada e a norma que está sendo legislada. Toda norma tem um porquê e toda norma tem um para quê. Toda norma ela é criada para atender a um anseio da sociedade, ou ao menos deveria ser criada para atender o anseio da sociedade. E aí, dentro do conceito do direito de Hart, né, tem aquele questionamento, né, sobre a teoria. O que é direito? Eu vos pergunto, o que é direito? O que é direito? Porque nós escolhemos uma graduação. Graduação que leva a esse nome. É uma ciência social aplicada? Será que isso é direito? Será que isso define o direito?
Ninguém além do Leandro e do Júlio? Direito é um estado de vida. Direito é uma condição de vida. Direito é um momento da sociedade. A grande ilusão da população ocidental é acreditar que vive uma democracia. Nós, ocidentais, nós imaginamos que os nossos estados são democráticos, que nós vivemos dentro de uma democracia. Mas o que é democracia? Hoje, nós vivemos um estado democrático de direito. Nós não vivemos numa democracia. A democracia grega, ela já não seria ajustada à nossa realidade contemporânea, porque a democracia grega não admitia a participação de mulheres, não admitia a participação de estrangeiros, né? E não admitia a participação de escravos. Hoje a gente não tem escravos, mas nós temos um senso econômico que acaba também criando um limitador de acesso ao ambiente político. Nós temos hoje, né, nós estamos no período das eleições municipais, e você vai se deparar com muitas pessoas ainda tendo voto de cabresto, porque tem uma dependência para com um possível candidato, ou com alguém que uma determinada pessoa deseja que seja eleita. O escravo moderno, legal, Leandro, legal, uma boa definição. Então, nós vivemos dentro desse Estado democrático de direito. E é esse Estado democrático de direito que vai efetivamente responder o que nós tanto perguntamos. O que é direito? Direito, na verdade, é um mecanismo de controle da vida. Vamos falar da essência. Vamos falar da real. É o mecanismo de controle da vida. E aí vem o posicionamento do Hart, ele faz aquelas indagações. Em que se diferencia o direito das ordens respaldadas por ameaças? Qual que é a diferença de uma lei, né? Por exemplo, é proibido roubar. É lei. Né? Roubo e furto, se não me engano, 57 e 58, se eu não estou enganado. A diferença do furto para o roubo, a questão da violência. Está lá na norma, está no Código Penal. Quando você chega em uma área de povoação desordenada, que é controlada por uma milícia ou controlada por uma organização criminosa, né? A milícia também não deixa de ser uma organização criminosa, né? O Morcrim, lá a milícia ou o tráfico vai virar e falar assim, olha, aqui não rouba. E ninguém rouba. Qual que é a diferença? Em que diferencia o direito das ordens respaldadas por ameaças? A legitimação do Estado. Mas se o Estado é legítimo, por que as pessoas não seguem as regras determinadas por ela? Vocês estão pensando nisso? Por que não é eficiente? Diferença na sanção, o primeiro ponto. Opa, diferença na sanção.
celeridade na aplicação da pena. Medo. Temor. As pessoas não temem tanto o Estado quanto temem as Orcrins, porque o Estado, para poder cumprir a sua função, o Estado precisa cumprir um devido processo legal. Ele tem que seguir um caminho, uma trilha, um procedimento para conseguir atingir um resultado, que é a aplicação da pena. Então, por exemplo, se alguém rouba, essa pessoa tem que ser apreendida, essa pessoa ela tem que ser processada, essa pessoa ela tem que apresentar uma defesa, essa defesa ela tem que ser analisada, tem que haver uma deliberação sobre essa defesa, com as provas apontadas, tem que haver uma decisão, essa decisão que normalmente pode ser condenatória, ela é possível ser né? Ela é possível de se recorrer, e depois que houver a execução, o trânsito e o esgotamento das possibilidades de recurso, aí sim o Estado ele vai cumprir a sua função. É óbvio que para o pobre, o preto, uma triste realidade, não funciona assim. Mas para o colarinho branco, as pessoas nascidas em berço esplêndido, é essa o devido processo legal, que é efetivamente cumprido. E aí, quando você pega as Orcrins, a milícia, o tráfico, não tem esse procedimento não, meu amigo. Fez indevidamente, o pau comeu. Exatamente, Angélica. A regra é clara. Não tem dupla interpretação. E a execução ela é imediata. E as pessoas sabem no caso das Orcrins, ela vai ser executada na sua plenitude, e eles não vão deixar, que normalmente quem desobedece é eliminado. Né? A sanção maior é o quê? A vida. E aí você vai vir e para mim fala assim, é preferível eu vou roubar, se eu roubar eu vou morrer. Quando não é assim, o quê? 2 em 1, né? O quê? A lesão corporal, né? Então, olha só, a lesão corporal, né? São casos de... Agora, eu estou pensando na palavra, a palavra não quis vir à cabeça. Mutilação, amputação de mutilação de membros. Ah, show de bola. Nós pensamos juntos. Mutilação de membros para pessoas que conduziram. Então, quantas mãos não foram cortadas? Dedos, mãos, né, braços que foram decepados como um mecanismo de penalizar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que perceber é esse. Né? Eu vi aqui que o Rafael falando que direitos humanos não existem na favela. Direitos humanos existem na favela, sim. Não existe direito dos manos. Mas direitos humanos existem. E falo com você que existe por quê? Porque na favela, o chefe do tráfico, normalmente ele cuida da comunidade. É ele que dá remédio, é ele que ajuda na alimentação. Então tem direitos humanos. Não tem direito dos manos.
né? Então, assim, são situações. Não, nem todo. Exatamente, tem que correr tudo nos conformes. Não dá as cartas e ajuda. Pablo Escobar era amado. Pablo Escobar era amado. Então, você tem muita situação que a gente tem que verificar. Então, olha, você está vendo? O primeiro ponto, então, né, em que diferencia o direito das ordens respaldadas pela ameaça. Então, a gente já viu essa primeira, a estruturação para chegar no conceito. Em que vai distinguir a obrigação jurídica da obrigação moral? E aí? Em que vai distinguir a obrigação jurídica da obrigação moral? A força coercitiva, sim. Né? Então, dentro da obrigação jurídica, eu tenho o quê? Eu tenho a norma estabelecendo. Vocês estão ainda lá na favela, né, gente? Eu estou vendo. Vocês não falam. A sala ia render muito. Então, assim, na norma, a norma ela impõe, ela impera, ela é vinculante. A norma estabelece, né? Normas agente, né? A norma estabelece como você deve agir. Já o direito, né? A questão da moral é facultas agente, é um indicativo de como você deve conduzir, como você deve viver, como você deve se estabelecer. Então, você tem essa situação da norma da gente, que é a norma jurídica, a obrigação jurídica, e a facultas agente, que é a faculdade que está faltada na moral. A moral, ela é um mero indicativo, né? A moral é um mero indicativo. A moral, ela não tem um aspecto de coerção, né? Não há possibilidade, né, da existência de força coercitiva quando nós falamos de moral, de moralidade. Então, primeiro ponto, a gente diferencia o direito das ordens respaldadas pela ameaça, é o que a gente discutiu aí em relação às condutas das milícias, né, e dos tráficos, das ORCRIMs, de uma forma geral. A gente vai diferenciar, vai distinguir essa obrigação jurídica dessa obrigação moral, e aí a gente chega ao terceiro ponto, que são as normas jurídicas, e em que medida o direito é uma questão de normas. O que são normas jurídicas, e em que medida o direito é uma questão de normas. Em outras palavras, alguns dos problemas fundamentais da teoria jurídica encontram-se no âmbito das relações entre o direito e a coerção, o direito e a moral, o direito e as normas. E aí, como é que fica? Quando o Hart ele tenta responder, né, essas questões, essas indagações, ele vai trazer a análise, né, das circunstâncias da norma. No primeiro momento, para a gente entender a complexidade da norma, entender a relevância, as suas razões, nós temos que verificar o momento que a sociedade vivia para que a sociedade vivia para dar ali a origem àquele dispositivo normativo. Então, primeiro ponto, a gente tem que compreender a dinâmica social e dentro da dinâmica social verificar as interações sociais para tentar compreender quais foram os alicerces que deram origem àquela norma, ou quais foram os motivos que se levou à criação daquela norma. E de outro lado, a gente vai ter que tentar pegar também o aspecto dos valores da sociedade
e conflitar com o aspecto normativo. Porque a única coisa que o Estado, que o direito, ele busca efetivamente é a pacificação social. E pacificação social significa você viver em harmonia. Pacificação social é a harmonia, a coexistência, a ausência de conflitos, a ausência de desequilíbrios. Onde há harmonia, há pacificação. E aí o John Hart, né, o Hart, dentro dessa estrutura, então ele vai buscar o quê? Dar uma resposta a essa teoria do direito com as duas características fundamentais. Primeira característica, uma característica, né, o direito ele é geral, no sentido que ele busca explicar qualquer sistema jurídico vigente nas complexas nas complexas sociedades contemporâneas, ou seja, o direito vai permear. Hoje nós estamos discutindo no Brasil, em pleno ano de 2020, se nós vamos comprar ou não vamos comprar vacina, e se a vacina ela vai ser obrigatória ou ela não vai ser obrigatória. Mas será que são essas perguntas que nós deveríamos fazer? Não deveríamos perguntar se a vacina é eficaz ou ela não é eficaz primeiro? Antes de pensar se devemos ou não comprá-las, não seria melhor verificar se elas são eficazes ou não? Quais são os seus efeitos? Então, o direito ele vai tentar explicar. E também, uma outra característica do direito é o quê? Uma característica descritiva. Uma característica descritiva. Afinal, ele pretende elucidar, ou seja, descrever a estrutura do direito e o seu funcionamento, sem considerar o quê? A justificação moral das práticas jurídicas analisadas. Então, assim, nós temos essa condição. Como nós mencionamos na última aula, há uma diferenciação de pensamento do Kelsen, que é purista, para o Hart, que é mais positivista. O Hart tem uma influência de Immanuel Kant, né? Então traz os aspectos da filosofia, traz os aspectos da racionalidade, traz os aspectos da sociologia, né, do aspecto social, para tentar desenvolver, construir uma identidade teórica sobre o direito. Quem escreveu aí? Teórica do direito. Já o Kelsen, dentro do seu ordenamento, né, ele fala do sistema, o sistema jurídico, né, do Kelsen, são as relações normativas, são as relações da lei, são as relações da legislação, né, e aí cria-se esse ordenamento jurídico. Por isso, no sistema piramidal, né, porque dentro de um sistema piramidal, você consegue colocar as normas jurídicas em condições de prevalência, porque elas são estáticas. Então, assim, você tem esse intuito de estabelecer um valor superior de uma determinada norma em detrimento à outra, né, pautado no quê? Pautado na sua relevância, na sua importância. Por isso que lá no vértice, né, por isso que aí lá no vértice está o quê? A norma
principal, a norma, né, no caso nosso, a nossa norma constitucional, a nossa diretriz de relação de vida enquanto Estado democrático de direito, né, a qual nós possuímos. E essa norma suprema aqui, a nossa norma superior, é que vai estabelecer o quê? Todas as regras de conduta, todas as regras de legislação e deliberação normativa para condutas inferiores. Então, o Kelsey, ele já traz isso aí, né, dentro da sua própria, vocês leram lá, dentro da sua própria teoria, dentro da sua obra, ele apresenta o quê? Ele apresenta que o direito é um ordenamento, né, um conjunto de normas, que são essas normas aí, né, que tem um sistema, uma unidade, né, clara, compreendida, né, íntegra, né, ela tem um encaixe perfeito. E aí vem o Hart, né, ele vai estabelecer, né, umas investigações e vai pontuar, né, ele vai estabelecer alguns pontos na sua investigação, no seu estudo, só que lembrando que o Hart, ele traz o que consigo? Ele traz o aspecto filosófico, ele traz o aspecto da sociedade, o aspecto sociológico, ele traz os aspectos, né, históricos para você poder tentar compreender. Então, ele busca, né, corrobora, né, o que o Kelsen estabelece, e ele trilha um caminho, né, para apontar, né, o seu objetivo, que é a sua distinção a essa ideia. Então, assim, ele aceita a premissa, né, desse ordenamento, dessa estrutura, mas ele faz um processo de investigação para poder o quê? Para poder compreender a composição desse ordenamento jurídico. E aí o Hart, ele traz na sua linha de teórica, né, sua linha de pesquisa, que o ordenamento jurídico ele vai ter algum conjunto de regras. Primeira dela, você vai ter as regras primárias. Obviamente, se você tem as regras primárias, você também tem as regras secundárias, né? E aí, dentro das regras primárias, a regra primária seriam regras de prescrição daquilo que o indivíduo pode ou o indivíduo não pode fazer, né? Então, regra primária é o positivo e o negativo. Então, só é a conduta, né, do sujeito. Você age dessa forma ou você não age dessa forma. Então, digamos assim, é o certo e o errado, o pode e não pode, o positivo e o negativo. E você tem as regras secundárias. Essas regras secundárias, elas vão ser divididas em três mecanismos, em três tipos, que aí está até separado, está digitado errado, tá? Desculpa aí. Toda vez eu falo que eu vou ter que arrumar e eu acabo que eu não arrumo. Aí. Que é a regra de reconhecimento. Então, primeira situação, regras de reconhecimento. Nós vamos ter regra de alteração e modificação. E nós vamos ter uma regra de adjudicação. Então, nós vamos ter uma regra de conhecimento. Nós vamos ter uma regra de alteração e modificação. E nós vamos ter o quê? Regra de adjudicação. Então, nós temos dentro desse preceito das regras primárias e das regras secundárias. Então, as regras primárias, elas vão prescrever, né, o que o indivíduo pode ou não fazer, eu já mencionei. Você, vamos pegar para quem? Vai pegar aqui para Cristo, gente. Você, Ana Cecília. Tá aí, Aninha? Ou só tá aparecendo? Tá aqui, né? Então tá bom. Aninha, você pode se apropriar de uma bolsa Prada
que está sendo exposta em uma loja de um shopping, etc e tal, não pode, né? O Estado colocou lá, tá lá, ó, condutas: roubar, furtar, né? Prada, Gucci, Versace, né? E assim vai, Dolce & Gabbana, né? Todo mundo querendo. O Estado ele colocou que isso aí não pode. Então ele está colocando para nós o quê? Uma regra negativa. Queria, né, Maísa? Tá vendo? Toda mulher quer, só muda endereço. Então assim, por enquanto não é poder, logo logo poderão. Então assim, o que que acontece? Quando eu tenho esse estabelecimento dessa conduta, quando eu tenho estabelecimento dessa conduta, essa prevalência, o Estado ele está falando que o indivíduo ele tem que agir. Então, no momento que eu falo que roubar é crime, eu estou dizendo que uma conduta é o quê? Eu estou estabelecendo uma conduta. Nesse caso, uma conduta negativa. Eu não posso roubar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas normas que são condutas positivas. Todo médico, caso ele se depare com um cidadão que necessita de atendimento clínico, ele é obrigado a agir. Olha a norma positiva. Se o médico não agir, e aquela pessoa, por exemplo, vier ao óbito ou a ter uma lesão, o médico pode ser processado o quê? Por omissão de socorro. Então, na hora que eu falo da omissão de socorro, eu estou determinando o quê? Uma conduta positiva. O sujeito tem que agir. Então, a norma ela vai ter esse estabelecimento, a conduta, né? Primária. Então, ela vai estabelecer o agir ou não. Então, dentro dessa máxima, nós vamos ter a prescrição do que os indivíduos podem ou não fazer. Já lá na regra secundária, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar o remédio, né, para os anseios da sociedade. Quando a gente fala aqui regras de reconhecimento, quando nós falamos de regra de reconhecimento, a gente tem que reconhecer o quê? Nós temos que reconhecer o campo minado que é a vida em sociedade. Nós temos que reconhecer qual é a condição da aplicação da norma. Nós temos que reconhecer qual que são os valores daquela sociedade. Nós temos que compreender qual é a cultura, qual é o aspecto econômico. Olha como que isso tem uma grande influência. Eu não estou dizendo que é certo, ok? Não me entendam mal. Nós estamos aqui no estado das Minas Gerais. Vocês estão em Juiz de Fora, eu João Molevade, e eu estou aqui em Ipatinga. Mas creio que seja comum para nós o entendimento de que uma menina, por exemplo, de 12 anos, 13 anos, 14 anos, por exemplo, ela não tenha que se relacionar com um homem de 40, com um homem de 50. Isso é quase que uma percepção comum homogênea. Você coloca aí, se você não quiser falar 40, coloca um homem de 30, de 35. Nós temos essa compreensão. Nós temos esse entendimento. Isso é pautado nos nossos valores sociais. Ótimo, Angélica. Lá para o lado do Pará, lá para o lado do Maranhão, lá para o lado do Ceará, né, lá para o estado do Ceará,
do Rio Grande do Norte, para o Amazonas. Isso lá é normal. Extremamente normal. Aí eu viro para você, falo, nesse caso, nós temos o quê? O estupro de vulnerável, né? Nós vamos ter o estupro de vulnerável. A norma é para todos. E nós tivemos agora, sim, e nós tivemos alteração na norma que o casamento não vai acabar, né? Antigamente você casava para não ser penalizado, né? Tinha uma previsão, né, que o casamento ele afastava a incidência da norma penal. E agora foi retirada, não tem isso mais. Então, a pessoa pode até casar, mas ela vai continuar. Eu vou virar para você e vou te explicar. Ah, tem um colega, que inclusive ele é até o. Até não, cadê a Delfim? A Delfim tá aí? Thaís Delfim? Saiu? Ele até é um colega, o Fred, ele é juiz de direito no estado do Pernambuco. Ele é até namorado da coordenadora daqui da unidade de Patinga, Priscila. E a gente conversando, ele foi e colocou uma situação. Ele trabalha no Pernambuco, numa cidade chamada, se não me engano, Petrolina, que fica próximo ao polígono da maconha, né, na região do polígono da maconha, Cabrobró. Todo mundo já deve ter ouvido Tia Anastácia, né? Camarão bom é nascido em Cabrobró. Então, é o polígono da maconha. E o Fred falou, né, até a gente deu uma palestra para os meninos também, pô, 1 quilo não é tráfico lá. 1 quilo não é tráfico. Tráfico é 100 quilos. 1 tonelada. Aí é tráfico. Porque se ele prender uma pessoa com 1 quilo, ele não vai ter lugar na cadeia. Ele vai prender todo mundo. É esse o ponto que o Hart fala. É esse o ponto que o Hart tenta nos apresentar, né, para a gente poder compreender, né, esses valores sociais, culturais, econômicos. Né? Por quê? Para que a gente tenha a possibilidade de visualizar as mudanças ocorridas na sociedade e a ineficácia da pressão social que se exerce com a intenção de que se cumpram as normas. Olha lá que legal. Então eu tenho que aplicar. Quando vocês forem estudar o direito penal, vocês vão escutar uma coisa chamada princípio da bagatela. Será que eu tenho que prender realmente uma pessoa que rouba um pão? Tudo bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, Maísa. Vocês não falam, eu tenho que ler. Regras primárias pode-se dizer que seriam comandos, permissão, obrigações e proibições. Comando dos comandos? Não. Não é comandos dos comandos, né? Senão você vai falar que é comandos em ação. Mas você pode dizer que as regras secundárias são aquelas que irão estabelecer os mecanismos para a compreensão das regras de comando. Entendeu? Conta para mim o que vocês estavam discutindo lá, que agora eu fiquei no vácuo. O que vocês estavam discutindo em filosofia? Vocês são muito cruéis comigo, tá? Só eu fico falando,
Vocês ficam me vendo. Eu vou dar uma aula para vocês. Vocês vão ver como é que eu vou dar uma aula com a câmera desligada. Eu vou dar uma aula com o microfone desligado, só escrevendo no chat. Vocês vão ver. Sério. Eu vou dar o troco, vocês vão ver. Ah, tá, entendi. Eu entendo, por exemplo, eu entendo que roubar R$1 ou roubar 1 milhão, 1 bilhão é a mesma coisa. O ato é o mesmo. Porém, tem algumas circunstâncias que a gente precisa verificar, por exemplo. Em que pese, aí volta naquilo que a Angélica falou, tipo Xerox, exatamente. Ah lá, ó. Então, assim, é igual, tipo Xerox, né? A fotocópia. A repercussão, né, do ato singular da Angélica, ela, tirando o Xerox dela lá no setor público, não é tão grande, não é tão gravoso. Da mesma forma, como vocês colocaram aí. Roubar para matar a fome não é crime. É crime. Porém, a fome existe porque o Estado não cumpre o seu papel. É obrigação do Estado garantir dignidade humana. É obrigação do Estado garantir saúde. É obrigação do Estado garantir educação. Na verdade, é punível sim. É punível sim. Vai depender do promotor que pegar o processo. Sim, sai infinitamente mais caro para o Estado. O processo já sai mais caro. Manter aquela pessoa presa sai mais caro ainda. Mas eu conheço promotor que briga para prender por conta de pão, por conta de manteiga. Mas quando aparece os grandão, ele se apequena. Professor, boa noite. Fala comigo, Maurício. Maurício aqui. Então, professor, o senhor tocou num ponto aí muito interessante aí. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual a visão do senhor que o senhor tem sobre a promotoria no Brasil hoje, que eu acho que é um caso complicado em todo o país, na questão dos promotores. Isso é uma visão minha. Parecer que eles mais querem promover sensacionalismo e mídia do que propriamente justiça. O que o senhor pensa sobre isso? Boa noite. Ô Maurício, cara, qual que é a sigla do Ministério Público? Vai, Maurício, deixa no vácuo não, rapaz. Desculpa aqui, professor, eu estou complicado aqui com essa tecnologia aqui. Então, MP. MP, isso. Você sabe o que significa MP? Ministério Público. Não, mero palpiteiro. A única hora que o Ministério Público ele realmente é relevante na sociedade é na conduta criminal, nas ações penais, onde ele é titular. O Ministério Público ele tem relevância somente nas ações que ele é titular. Em todas as outras ações, ele é um mero palpiteiro. Ele só dá palpite. Ele não atua. E qual que é o grande problema? Nós temos pessoas que acabam se envaidecendo e se sentindo a autoridade. E aí ela desvirtua da real função daquele órgão. Porque o Ministério Público, quando ele foi criado para representar os anseios da sociedade. E ao representar os anseios da sociedade, cabe ao operador do direito no papel, no Ministério Público, o parquete, compreender a dinâmica social para se aplicar. O grande problema que nós temos hoje,
para vocês, para mim, que somos da área do direito, é que as pessoas fazem direito para fazer concurso. Não porque ela tem perfil para poder fazer concurso. Ela quer fazer concurso porque no concurso ela vai ter um salário estável, um salário alto, e ela não vai poder ser mandada embora, ela vai ficar tranquila. Ela tem estabilidade. Eu conheço 90% dos promotores que eu conheço não deveriam ser promotores. Deveriam ser delegados. Mas, delegado aqui em Minas, por exemplo, ganha pouco. Ganha 12 mil. O promotor está ganhando 26. Fora os agregados. Tem muito sujeito que é juiz e queria ser promotor. Então, o grande problema nosso é que nós escolhemos a nossa profissão, né? Não pelo que nós desejamos ou pelo que nós temos anseio, mas pela grana, isso mesmo, Angélica, pelo dinheiro. E aí, Maurício, que está o grande problema. As pessoas, elas não possuem empatia, elas não possuem sensibilidade. Às vezes, um sujeito... Só um segundo eu falo. Às vezes, um sujeito, ele não consegue perceber que a fome faz você praticar atos que você abomina. Nada justifica o furto, o roubo, a apropriação indevida da coisa que não é nossa. Nada justifica. Só que você tem que compreender a dinâmica. Imagine hoje, nós estamos dia 30 de outubro de 2020. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Milhares de empresas foram fechadas, milhares de empregos foram cancelados. Milhares de pessoas encontram-se desempregadas. O seguro-desemprego é 5 meses, o governo está querendo até aumentar. Para quem está sendo mandado embora agora, tudo bem. Quem já foi mandado não tem seguro-desemprego, o governo está lá pagando o auxílio emergencial. Era 600, agora 300 reais. Não sei vocês. Eu tenho duas crianças. Eu tenho uma criança de 6 e uma criança de 1 ano e 10 meses. 300 reais? Tudo bem, eu moro na minha casa, é imóvel próprio, não pago aluguel, mas 300 reais, faço uma boa compra. Compro 10 quilos de arroz, uns 3 quilos de feijão, uma lata de óleo, um cadinho de carne. Opa, carne não dá. Comprar batata. Comprar cenoura. Acabou. Ovo, ótimo, ovo. Tem proteína, 10 reais, 30 por dia. E eu viro para você e falo o seguinte: essa comida que eu falei para vocês, numa família para 4 pessoas, 3 pessoas, ela não dura muito tempo. Eu não tive esse desprazer e espero nunca ter esse desprazer de ver meus filhos com a vontade, reclamando comer comida. Mas eu imagino que para um pai, sendo pai, ver o filho com fome muda toda a cabeça do indivíduo.
Então, na minha visão, respondendo você, Maurício, em alguns casos, o que falta é sensibilidade. O que falta ao operador do direito é compreender que a realidade dele não é a realidade do outro. Eu sou um advogado velho. Sou novo, tenho 36 anos, mas eu sou um advogado velho, estou advogando há 12 anos. Hoje eu tenho uma estrutura relativamente boa. Mesmo com o escritório fechado, o escritório ele se paga, ele acaba me sobrando alguma coisinha, vai entrando processos antigos ele vai saindo. Agora, meus colegas, meus ex-alunos, não aguentaram ficar com 5 meses fechados, não. A minha cidade ficou fechada 5 meses. De março, você imagina, abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses. Eu trabalho com a Docto, recebo meu salário. Meu escritório dá meus dividendos. A minha renda ela foi diretamente afetada. E para quem só vive de escritório? R$600 auxílio emergencial? O promotor mandava ficar em casa. Os 27 mil reais dele tá lá na conta. O juiz mandava ficar em casa. Os 27 mil reais tá lá dele na conta. É coisa de sensibilidade. Cuidado, precisa. Tá? Então, assim, dentro daquilo que você falou, eu acredito que em casos dessas repercussões, há falta do quê? A falta de empatia, a falta de sensibilidade. Né? Então, olha só. Então, aí você me pergunta aí, voltando, vendo aqui, o que eu penso sobre o abuso de autoridade? Bom, não é muito dentro do tema não, mas não deixa de ser tema. Ô, professor. Pois não. Na verdade, a pergunta foi minha a respeito do projeto que passou lá no Senado, que responsabiliza, né, autoridades, agentes públicos, servidores, né, que abusam da autoridade. Nesse caso aí, a gente está falando do Ministério Público, né? Sim, não, eu entendo, mas assim, é por isso que eu estou falando, não é diretamente ligado à nossa matéria, mas não deixa de ser também, porque a gente está fazendo um processo de interpretação. Tá ligado à pergunta do Maurício, só coloquei um gancho. Sim. Então, assim, é igual o Maurício colocou ali, bares fechados, bares abertos, escolas fechadas, é o cúmulo. É o cúmulo. Que aumentasse o número de salas, que aumentasse o número de professores, que reduzisse o número de alunos dentro das salas de aula. As crianças perderam um ano, mas perder um ano é melhor do que perder a vida. Tudo bem. Eu faço uma aposta com vocês, ano que vem não tem vacina. Vacina não vai existir. Vacina não vai existir. Ok? Nós temos um vírus vírus é mutante. Vírus é mutante. RNA. Ok? É igual a vacina da gripe. Você toma a vacina da gripe esse ano, referente à cepa do ano passado. O novo vírus desse ano você pega, você se contamina. Vai ser desse jeito mesmo. Então, vamos lá. Respeito do abuso de autoridade. Bom, eu entendo que há excessos. Todo excesso ele deve ser coibido. Porém, eu fico receioso com a verdadeira razão da lei do crime de abuso de autoridade, Anderson. Por quê? Porque eles também querem impedir a realização de ações que possam coibir
algumas práticas. Entendeu? Então, assim, vamos colocar, por exemplo, nós tivemos aí a ação 404, que foi o mensalão. Nós tivemos agora essa da Petrobras, né, o Petrolão. Na ação 404, ninguém ouviu falar de delação premiada porque não existia a lei de leniência. Agora que veio as ações do mensalão, né, da Lava Jato, nós temos ouvido falar muito de acordo de leniência, acordo de delação premiada, porque a lei passou a existir. E o pessoal tem feito um trabalho muito bom. Tem alguns excessos? Sim. Então, na minha visão, esses excessos, eles devem ser coibidos. Só que não precisava de uma lei de abuso de autoridade. Na minha visão, tá? Não precisava de uma lei de abuso de autoridade. Porque dentro do ordenamento jurídico já tem a lei, as medidas para combaterem os excessos. Só que ao criar uma lei de abuso de autoridade, Anderson e turma, eu faço o quê? Eu busco inibir o agente público de agir. E aí, vocês, né, porque a maioria escreve pelo chat, aí fica ruim, mas teve um que escreveu aí, que falou assim, você sabe com quem você está falando? Né? Foi o Júlio, estou vendo aqui, o Júlio, né? Sabe com quem está falando? Tem promotor, tem juiz, tem delegado, tem defensor, tem servidor público, tem vereador, tem prefeito, tem governador. Tem que lembrar também que governador, deputado, senador, presidente, prefeito, vereador, é tudo funcionário público. Então, a lei de abuso de autoridade cabe para eles também, né? Então, assim, não é só para o concursado não, viu? Tem que caber para eles também. Então, assim, eu entendo que o real motivo, né, a razão essencial da edição dessa lei, ela é para poder impedir que as investigações, né, como aconteceu com a Lava Jato, com o Mensalão, etc., elas não continuem acontecendo. Seria uma forma de inibir o combate à corrupção. Na minha visão, eu posso estar equivocado, mas até onde eu tenho conhecimento, até onde eu, né, dei lida, que eu busquei me informar, eu entendo que é um mecanismo de contenção às ações de combate à corrupção. Não tem nada a ver, né, com abuso de autoridade. Eu entendo que tem a ver a inibir as ações de fiscalização. Porque se você fizer uma denúncia, né, por exemplo, se você fizer uma denúncia, você tem que ter toda a investigação. Para você ter uma investigação, você tem que ter material concreto. Você não pode ter um indício. Espera aí. Se você tiver um material concreto, você não precisa nem fazer ação. Você vai lá e você faz uma prisão em flagrante, exemplo. Né? E hoje, por exemplo, para fazer uma interceptação telefônica, hoje, para você descobrir as coisas, é tudo interceptando telefone. Para poder pedir. O juiz autorizou, mas qual o motivo? Por que autorizou? É uma suspeita, mas suspeita de onde? Quem que falou? Então, daqui a pouco alguém fala, não vou fazer nada. Vou manter meu emprego, vou ficar aqui quietinho, vou fingir que não vejo nada, e as coisas vão andando. Então, assim, na minha perspectiva, na minha visão, na minha compreensão, minha humilde compreensão, é para poder inibir os combates, tá? A corrupção, principalmente. Não dá para alugar. Quanto menos se ganha, mais filhos tem. O pessoal, assim, infelizmente, quanto menos se ganha, mais filho tem. É uma situação que passa pela, né, não está muito dentro do aspecto, mas respondendo aqui, eu entendo que passa por uma política de controle, né, de educação, inclusive de educação sexual, pô. Não custa nada o Estado ir lá, propor para as pessoas e faz uma vacina, né, dá a vacina anticoncepcional, não precisa colocar, né, se a pessoa não quer colocar o DIU, você faz uma vacina anticoncepcional, para ela não ter que tomar o remedinho todo dia, você lá dá uma vacina todo mês, faz um controle, né, dá para poder inibir isso aí. A bebida alcoólica, não tem, tá ok.
bares abertos, escolas fechadas, cinemas. Então, assim, conseguimos chegar no ponto, voltamos lá para o nosso material. Então, quando a gente pega esse aspecto... Deixa eu ver o que escreveu aqui. Cara, mas o Estado fornece preservativo. Sim, o Estado fornece preservativo. Preservativo, na verdade, o Estado fornece por conta do HIV, não é nem para mecanismo de controle de natalidade. Né? Você acha que uma pessoa bêbada, você acha que uma pessoa drogada, ela vai estar preocupada com HIV, cara? Ela vai estar preocupada com natalidade? Não vai. Ela, desculpa a expressão que eu vou falar, todo mundo é mal, ela só quer gozar. Só isso. Entendeu? Então, assim... Exato. Então, camisinha para vocês, camisinha era para mim quando eu era solteiro, né? Fala assim, né? Você vê lá no carnaval, usa camisinha. Meu amigo, na verdade, eu uso camisinha no carnaval para mim tá incentivando a fazer sexo, só isso. Entendeu? Então, assim, eu tenho umas visões não muito antagônicas, não muito ortodoxas, sabe? Eu penso um pouquinho fora do eixo aí. Eu vejo de uma forma diferente, sabe? Então, assim, dá para poder se trabalhar. Dá para poder se trabalhar. Entendeu? Dá para poder se trabalhar. Então, a gente precisa rever. E aí que vem dentro dessa ideia. Essa interpretação, né, essas regras secundárias aí, então elas vão nos possibilitar, no caso do direito, ter essa compreensão. Né? E aí vem a máxima. Nós que somos operadores do direito, nós devemos ser Thundercats. Todos nós aqui devemos ser Thundercats, né? Lion, Chitara, não sei se vocês conhecem esse desenho, era um desenho que eu via quando era criança. Então, todos nós devemos ser Thundercats, entendeu? Todos nós devemos ter visão além do alcance. Todos nós temos que ter uma compreensão maior, né? Mais ampla, mais profunda, para poder tentar efetivamente perceber, né? Quais são essas essências, a questão da falta de certeza, os aspectos culturais, econômicos, sociais, né, que permeiam a vida da sociedade. E aí, isso nós estávamos falando, obviamente, do que? Das regras de reconhecimento, né? E aí nós temos as regras de adjudicação. Né, as regras de adjudicação. Nas regras de adjudicação, nós temos o quê? Nós temos a percepção ou a competência que determinados sujeitos, eles irão promover o quê? Eles irão promover o ajuste por meio da introdução de um aspecto normativo, a exclusão do aspecto normativo ou a modificação da norma. E isso vai gerar o quê? E isso vai gerar uma repercussão, na nossa vida social. Olha que legal aqui a questão da alteração. Vocês devem acompanhar, né, como estudantes de direito, vocês devem acompanhar o Supremo Tribunal Federal, não é mesmo? Então, pegando essa ideia aqui do Hart, dentro da norma primária, nós temos o aspecto do que pode ou não pode ser feito. E aí, dentro da regra de reconhecimento, né, nós temos o remédio do reconhecimento que do campo de atuação de incidência da norma. Aí passamos para o campo da alteração. Olha que bonito. No ano de 2018, se eu não me engano, 2018, ou 2017, o Supremo Tribunal Federal, pela maioria do plenário, decidiu que cabia prisão em segunda instância. Olha que bonito, cabia prisão em segunda instância. Isso era um mecanismo para coibir. Você foi condenado, você vai preso.
Inclusive, isso auxiliou e muito as delações premiadas, né, da Lava Jato, porque as pessoas, elas né, já estavam condenadas na primeira instância, a grande maioria, e aí já havia possibilidade de repercussão, que elas iam continuar presas mesmo, e aí buscavam mais algum tipo de benefício delatando, né, dizendo, contando as suas verdades lá para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, etc. e tal. Até que Don Corleone foi preso. Vito Corleone foi preso, e aí mudou-se a regra do jogo. Revogaram, né? A maioria que entendia foi lá e determinou a alteração. Fazendo esse paralelo aqui, então nós tivemos uma regra aqui. Nós tivemos uma aplicação de uma regra secundária ali. Houve uma alteração para um ajuste, uma modificação do entendimento, não da norma, mas do entendimento. Nesse caso, para atender os anseios do Don Corleone. Todo mundo sabe quem é Don Corleone, não sabe? Ok. E todo mundo sabe quem é o Don Corleone também, né? Todo mundo conhece Coppola, um ótimo cineasta, é um bom filme. Basta fazer uma analogia. É isso mesmo, né? É obra do Coppola, é Poderoso Chefão. Uma ótima atuação lá do Al Pacino. A Escola do Cris, eu não sei não, cara. Mas é assim mesmo. Então, assim, você tem esses aspectos. Então, a percepção nossa, né, no direito, o direito ele vai introduzir alguma realidade normativa, ele vai excluir ou ele vai modificar. Então, nós temos esse aspecto secundário. Tá vendo aí? Então, nós temos essa regra primária, que é as normas, o direito, o dever. Nós temos a regra secundária, então o reconhecimento a gente compreende. Daí nós temos a regra de alteração ou modificação, né? E, por fim, nós temos as regras de adjudicação. Que essa regra de adjudicação vai fazer o quê? Ela vai gerar dinamicidade e eficácia. Né? Porque elas vão conferir o quê? Ela vai conferir a identidade e o estabelecimento dos pilares, né? Dos pilares para a atuação do Estado. Então nós temos essas definições que vão ser essenciais, para o surgimento da norma, para o surgimento do Estado, para o funcionamento do Estado. E essa compreensão do Hart, ela vai dar origem, nos Estados Unidos, à reorganização das leis, a rule of recognition, né, reorganizações das leis, que é o momento de adaptação. Assim, o Hart ele vai estabelecer mecanismos para o ajuste da aplicação normativa. Você quer ver uma situação? Houve o óbito de uma ministra da Suprema Corte norte-americana e o Donald Trump ele fez a indicação de uma mulher, né, extremamente conservadora. Imagina, essa mulher chega lá, imagine que alguém faleça novamente, muda-se o entendimento. Hoje, nos Estados Unidos, o aborto ele é autorizado, não é legal, mas ele é o quê? Ele é descriminalizado por posicionamento normativo. Lá não é comum lá um direito costumeiro. Então, você imagine a Suprema Corte com a maioria conservadora. Vai voltar o quê? A proibir a prática do aborto. Aqui no Brasil, o Supremo ele muda o entendimento, ele tem
mutatis mutandis, que é a mutação constitucional da sua a interpretação da Constituição. É o que acontece para nós. A nossa norma ela é aplicada quando há uma alteração, uma revogação, ou, né, o juiz, ele pega e ele interpreta, ele interpreta a norma, ele interpreta o direito, ele vai adaptando ao caso concreto, né, ele vai se ajustando ali para que a coisa ela seja encaixada, pegando a ideia lá do Kelsen, seja uma moldura, né? Ela se encaixa ao caso perfeito, ela se adequa à realidade. Então, assim, diferente do Kelsen, que é purista, né? Diferente do Kelsen, que é purista, o nosso amigo Hart, ele vem mesmo para poder falar o quê? Ele vem para nos apresentar a necessidade de interpretação, de compreensão, de análise, de reflexão, né, para gerar o quê? Para gerar o entendimento e a aplicação da norma. Então, assim, é extremamente interessante. Pessoal, vocês têm que me dar feedback, cortando rapidinho assim, vocês têm que me dar feedback, vocês têm que me dar retorno de como é que está sendo as aulas. É que eu falei, elogio não precisa, mas porque eu falo, né, eu viajo aqui, eu saio do tema, volto no tema, vocês têm que me falar como é que tá. Teve uma colega que falou que era complicado, depois ela não falou de novo, acho que resolvido o problema. Assim, vocês têm que me controlar, porque eu não perco, se tem um assunto, eu falo do assunto e depois eu volto para mim. Às vezes eu posso me perder, mas quando eu estou aqui assim, tem uma matriz, eu volto nela. Quando eu não tenho a matriz na sala de aula, às vezes eu me perco mesmo. Mas, assim, aqui eu estou com a matriz seguindo o data show, né, para poder expor para vocês, aí eu não me perco tanto. Mas, às vezes eu divago sobre vários assuntos, e nem todo mundo consegue encaixar. Então, por favor, vocês me chamem a atenção aí, se isso estiver acontecendo, tá? Nós estamos quase finalizando o Hart, porque o Hart é extremamente novo, e aí nós vamos falar do Working também, vai ser bem curtinho. Nós também estamos encerrando praticamente nosso semestre, nós temos só mais 3 aulas. Vou colocar no ADX, eu vou lançar o trabalho para vocês no ADX. Eu devo lançar o mais breve possível, não vou falar a data, não, porque se eu falar a data eu depois não cumpri, ficou mentiroso. Eu vou lançar o mais breve possível, ver se eu consigo lançar, de repente, esse final de semana, para vocês terem um tempo para fazer. Talvez eu faça isso até hoje. Porque se eu consigo entrar aqui no site, talvez eu faça isso até hoje mesmo, para poder passar para vocês de uma vez, para vocês estarem já fazendo as atividades. Ok, consegui entrar aqui. Então, assim que finalizar a aula, eu já vou lançar o ADX para vocês, e aí para vocês desenvolverem o trabalho, então vocês vão ter aí praticamente um mês para fazer, que vai dar um tempo bom. Mandar o APS, né? O APS pelo aplicativo na data correta, para não dar problema na correção, né? Evitar esses tipos de situações. Se a gente tiver problemas, a gente vai e se ajeita, tá? A gente se ajeita e a gente procura minimizar os impactos negativos, tá? Eu tenho alguns colegas que tiveram problema com a prova. Se tiveram problema com a prova, se puderem ficar aí para poder a gente conversar, né, para a gente achar um mecanismo de solução. Quem teve problema com a PS, com o trabalho também, podem ficar aí para a gente poder conversar e achar uma solução melhor, ok? No mais, eu vou agradecê-los imensamente pela paciência, por ficarem comigo. E hoje, plena sexta-feira, né, já são quase 23 horas. Obrigadão. Bom descanso para vocês, um bom final de semana. E eu vos vejo na próxima sexta, tá? Beijão.